Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui, Jesus e o Templo, Martin Volkmann. Esse aqui foi publicado aqui pela editora Sinodal, editora Paulinas, em 1992. O Martin Volkmann, ele fez mestrado aqui no Instituto Ecumênico de Pós-Graduação da Escola Superior de Teologia de São Leopoldo, do Rio Grande do Sul. Ele foi orientado pelo professor Uri Wegner, que faz a apresentação aqui do livro. Então, ele aborda essa questão da relação de Jesus com o templo e ele mostra, faz alguns aspectos sobre isso, né? E principalmente aquele episódio que o Jesus ele é, expulsa os cambistas do templo, né? Que se reuniam ali no átrio dos gentios para fazer a troca dos sacrifícios, né? A pessoa vai comprar um animal, um cordeiro, uma pomba, então tem que fazer a troca de dinheiro. Então ali os cambistas se colocavam ali naquela área que não é propriamente a área sagrada do templo, né? Então o que ele coloca é que existe toda uma estrutura de negócios ali no templo, a ponto de ele ser conhecido o templo como um verdadeiro banco central. Alguns autores colocam isso, né? Como um verdadeiro banco central, porque as pessoas depositavam ali no templo não apenas as oferendas, o imposto que era pago ao templo, mas também faziam doações e o templo acabava emprestando dinheiro para as pessoas a juros. Então, aquilo praticamente funcionava como um banco, né? E então, Mark Volkmann ele vai tratar dessa questão. Ele fala dos apóstolos ali, dos discípulos de Jesus mais próximos, né? Simão é identificado como zelota e isso faz com que o Mark Volkmann qualifique ele então como um zelota do grupo dos zelotas, né? Que é aquele grupo mais revolucionário que acabou radicalizando ali na guerra de 66, né? Judas Iscariotes também poderia ser, em referência ao seu nome, de Sicários, tá? E assim como Barjona para Pedro, e Barrabás também talvez pudesse ser. O Partido Zelota, segundo aqui o Volkmann, ele foi fundado pelo fariseu Sadoc junto com Judas Galileu em 6 depois de Cristo. Agora, o Gerd Thyssen, né, no livro Jesus Histórico Manual, né, ele comenta que ele não entende o Simão Zelote como um dos zelotas, né, mas sim com o fato de ser um cristão que tinha zelo pela lei, por isso vem esse zelota. O Joséfo, ele diz que os zelotas como grupo só surgiram depois do início da Guerra Judaica, lá pelo ano de 66. O Richard Balkan também observa que depois do início da Guerra Judaica, em 66, é, é que eles se constituem como um grupo propriamente, né? Então, a referência Simão Zelota, como está antes, 66, seria que nem o Gertisen dizendo como zelador da lei, como aparece em Atos 20, 21, 20. O Martin Volkmann destaca que os essênios eles se opunham à aristocracia sacerdotal do templo e não propriamente ao templo em si. Então, eles tratavam-se, no fundo, era uma rivalidade entre grupos sacerdotais, de modo que a perspectiva dos essênios seria de que haveria uma grande batalha final dos filhos da luz contra os filhos das trevas, e o Messias sacerdotal, o Messias de Araão, iria guiar o povo de Israel para reassumir o culto no templo. No banquete escatológico, com o culto no templo restaurado, esse Messias ocuparia o primeiro lugar, acima mesmo do Messias de Israel. Então, esse Messias sacerdotal é que teria a primazia. Isso aparece no 1QSA 2.11. Martin Volkmann destaca a existência de um movimento de banditismo, tá? Como paralelo à organização desse grupo zelota, e em 4 a.C., Joséfo já registra um total de 300 mortos durante a festa de Pães Ázimos,
quando governava Arquelau, filho de Herodes o Grande. José registra um aumento do banditismo no primeiro século, que é um indício dessa revolta dos camponeses desalojados. Né? Então, essa tensão social ali em Jerusalém, ela é destacada pelo Martin Volkmann, também pelo Gerd Thiessen, pelo John Crossan e outros autores também, Richard Hosley. Né? Uma observação é que, ainda assim, podemos falar que o período de Jesus é um período de paz. Né? Teve aquela turbulência em 4 a.C., na morte de Herodes, e voltou a ter uma grande turbulência em 66. Esse período de 50 anos, né, entre 4 e 66, é um período de relativa calma. Isso se reflete nos longos períodos dos procuradores romanos. Né? O Valério Grato, ele governou de 15 a 26, foram 11 anos, e o próprio Pôncio Pilatos foi de 26 a 36, foram 10 anos. Então, isso revela, nesse período, exatamente o período de Jesus, foi um período menos turbulência, tá? Em contraste com o período anterior e o período posterior. O Martin Volkmann observa que Jesus expulsou os cambistas do templo, o que sugere uma atitude forte, pois o termo que ele usa, expulsar, é ekbalein, é o mesmo termo usado para expulsar demônios, que aparece em Marcos 1,34, 3,22 e 6,13. Sem dúvida, para a prática do culto sacrificial, não há necessidade de mercadores no pátio do templo. Há um mercado nas proximidades do Monte das Oliveiras e as pessoas podem trazer suas oferendas de casa. Mas a realidade é que interessa aos administradores, os sumos sacerdotes e também aos próprios frequentadores do templo que lá haja todo separado. Expulsando eles, Jesus atinge o objetivo maior, os sumos sacerdotes e escribas, responsáveis por todo esse sistema. Então, de alguma maneira, esse movimento de Jesus coloca essa estrutura aí de poder em xeque, tá? E causa preocupação das atividades das autoridades do templo, pela ameaça de desestabilizar toda a estrutura ali, né? Por isso eles decidem intervir e eliminar Jesus. Isso está em João 11:47, Marcos 3:6, 11:18, 12:12 e 14:1. Martin Volkmann diz assim: o templo, cuja função primordial é ideológica e religiosa, determina também a economia e a política, e por sua vez é determinado pela economia, pela política e pela ideologia dos detentores do poder, com os respectivos reflexos na formação social de Israel. Martin Volkmann destaca que Jesus questiona a atividade econômica dos cambistas no pátio dos gentios, mas não interfere na continuidade do culto e sacrifícios dentro do santuário. Na sua pregação, Jesus relativiza a necessidade de sacrifícios, como aparece em Marcos 12:32, o próprio pagamento do imposto no templo, como aparece em Marcos 17:24, além de anunciar a própria queda do templo. E esse anúncio da queda do templo aparece em Marcos 13:2, 14:58, 15:29, Mateus 26:61, 27:40 e João 2,19. Em todas essas passagens, são os opositores que acusam Jesus de ter dito que ia distribuir o templo. Só existe uma passagem em que o próprio Jesus parece dizer claramente essa profecia, que é João 2,19. Ali, essa profecia está na boca de Jesus. O Martin Volkmann comenta o seguinte: interessante que a destruição do templo é desencadeada no levante de 66 depois de Cristo, justamente por aqueles que querem a sua preservação, mediante a expulsão da burocracia e das tropas de ocupação e a troca de governo do templo e da região. Os romanos, por sua vez, lamentam que perdem uma grande fonte de recursos. Então, esse que é o paradoxo da coisa, né? Ou seja, Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz veio tornar superada a questão do sacrifício no templo, né? E a destruição do templo de Jerusalém meio que forçou os judeus a cessarem a prática do sacrifício, né? Mesmo não reconhecendo Jesus, a morte de Jesus na cruz, os judeus acabaram tendo que interromper o sacrifício de um jeito ou de outro, né? Então é isso. Muito obrigado, então.